E aí, senhoras e senhores, como vai essa coisa que chamamos de vida? Eu espero que bem. Bom, nesse vídeo nós vamos explorar o panorama geral da filosofia moderna. Vamos destacar as mudanças significativas do pensamento filosófico durante este período. O século XVII foi marcado por intensas mudanças culturais e políticas, com o aparecimento de novas ideias, muito influenciadas pelos questionamentos da Reforma Protestante e do absolutismo. Para combater a reforma de Martinho Lutero, a Igreja cria a Contra-Reforma, investindo na educação dos missionários através da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Esse movimento visava restaurar a autoridade da Igreja Católica. Enquanto isso, o absolutismo surgia como uma espécie de poder político e ligada diretamente ao cargo. Esse período, que vai do século XVII até meados do século XVIII, é conhecido como o Grande Racionalismo Clássico. A filosofia moderna passou a focar em 3 mudanças. A primeira mudança foi o sujeito do conhecimento. Antes, a filosofia questionava a natureza de Deus. Agora ela se volta para o próprio homem e na sua capacidade de conhecer. A filosofia moderna passa a refletir sobre a mente humana e sobre o homem conhecendo o mundo. A segunda mudança é o objeto de conhecimento. O conhecimento não dependia mais das coisas externas, mas das ideias e dos conceitos que o homem formulava. Tudo pode ser transformado em ideias claras e demonstráveis. Foi um tempo que visava uma explicação racional e sistemática sobre o mundo. A terceira mudança foi a ideia de que a realidade podia ser entendida como um sistema racional, baseado em mecanismos físicos e matemáticos. A ciência clássica, como a matemática, como a mecânica, demonstrava que o universo seguia regras racionais e que o homem poderia dominar a natureza por meio do conhecimento. Diversos pensadores moldaram a filosofia moderna. Bacon, Descartes, Pascal, Spinoza, Leibniz, Locke, Hume, todos, embora com divergências, trouxeram à tona questões fundamentais sobre a mente humana e o poder do intelecto. Descartes foi um dos grandes expoentes da filosofia moderna. Ele acreditava que o espírito humano já possuía ideias inatas, que não eram adquiridas por experiências externas. Ele acreditava na razão como fundamento do conhecimento. Para ele, a dúvida era o ponto de partida para todo o aprendizado. Contrariando ele, empiristas como Hume e Berkeley afirmavam que o conhecimento vinha exclusivamente das experiências sensoriais. Para Hume, por exemplo, as percepções repetitivas nos levam à compreensão da causa e efeito. Já Berkeley defendia que as ideias não eram separadas dos seus objetos sensoriais, e as duas eram criações de Deus. Leibniz propôs que todo o universo acontecia por uma razão pré-estabelecida por Deus. Já Rousseau focou nas questões éticas, acreditando que o homem era bom por natureza, mas que foi corrompido pela sociedade. Para ele, o dever era algo divinamente imposto nos corações dos homens. Kant desafiou Rousseau, dizendo que a bondade não era natural do ser humano, mas que a moralidade só surgia por meio da razão, que era uma estrutura inata à mente humana. Não dá para calcular o impacto da filosofia moderna. Ela fundamentou a nossa ciência, a política, a ética e continua a influenciar os nossos pensamentos com respeito à razão, à moralidade e até à própria natureza humana. Os pensadores modernos representam o alicerce da filosofia que conhecemos e transformou a maneira como enxergamos o mundo e até o próprio papel do ser humano na história. Hoje exploramos a filosofia moderna e como ela coloca o sujeito no centro do conhecimento. Em resumo, essa época foi feita de questionamentos, de transformação e de busca por respostas. Respostas que ecoam até hoje na nossa sociedade. Obrigada por ficar comigo até esse momento. E se você realmente se interessa pelo tema, clica e salva essa playlist que está aparecendo aqui para você. Ela contém vários vídeos introdutórios sobre filosofia. Até mais e bons estudos!